Shalom Aleichem, a paz seja convosco, meus queridos irmãos e amigos. É um prazer estar falando com você neste dia. Estamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical online, uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Coxilha, a fim de alcançar os nossos membros fiéis que congregam conosco, espalhados em todo o nosso campo de Arvinha, Vila Lângaro, São Miguel do Parador e Coxilha mesmo. É claro que desta maneira atingimos e alcançamos a todos quantos, através da internet, amam as lições da escola bíblica e têm prazer de nela ser edificado. Deus abençoe. Eu não estou em casa hoje, percebam pelo cenário, eu estou em viagem, mas parei aqui para, como estou descansando um pouco, para ministrar esta aula a você. Então, a lição de hoje traz o título O Diaconato. Muito lindo, muito importante esse estudo. Vamos continuar aqui, então, lendo o nosso texto áureo. Nosso texto áureo, em que está assim escrito: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Embora o diaconato, verdade prática, seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, onde diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Comentário, vamos para a lição, então, nosso comentário. No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sobre o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Da mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão, em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada, cheios do Espírito Santo, para administrar esse importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Nesta lição, estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Então, percebamos, queridos, que por causa do crescimento da igreja, o crescimento da obra de Deus
trouxe os seus problemas. E aconteceu que no repartir do pão, o repartir do pão, no caso das assistências às mulheres idosas, as viúvas ali de Jerusalém, perceberam que os apóstolos não poderiam estar cuidando daquele negócio, então foi decidido que fossem separados homens cheios do Espírito Santo, homens de uma conduta ilibada, para ajudarem os apóstolos no tocante à obra assistencial, à obra social. Então, os apóstolos entenderam e tiveram o respaldo do Espírito Santo sobre a instituição dos diáconos. Os diáconos eram uma espécie de colaboradores, ajudadores, pessoas que estão nos bastidores da obra, dando apoio para aqueles que estão imbuídos no ministério da palavra, da pregação, como era o caso dos apóstolos. Então eles vieram, os diáconos, e pareceu bem ao Espírito Santo dar que por através dos diáconos houvesse essa assistência. A diaconia de Jesus Cristo, ponto de número 1. O termo grego diácono significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão, profeta, evangelista, pastor, mas principalmente diácono por excelência. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Segundo a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Perceba que o Senhor Jesus, ele veio realmente para servir. Jesus, ele estava na terra, ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, queridos, importa dizer que Jesus deu exemplo em tudo. Em tudo, Jesus deu exemplo. Foi um diácono por excelência. Jesus foi o melhor pregador, o melhor ensinador, pastor, e agora, sendo mesmo em forma de Deus, ele se humilhou e foi servo. Um dos sinônimos da palavra diácono é aquele que está a serviço. É aquele que serve. E Jesus serviu. Jesus se humilhou. Toda pessoa precisa também se humilhar e servir ao próximo. Todos somos diáconos. Ninguém deixa de ser diácono na obra cristã. Serviço de escravo. Na véspera de sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia
é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Então percebam, queridos, que quando o Senhor Jesus, nessa demonstração de humildade, no lava-pés, que eu sempre digo, eu já disse em alguns dos meus vídeos, que é uma cerimônia que eu sei que é um rito, é uma cerimônia que eu até lamento ela não pegar o costume na igreja evangélica. Eu não vejo nenhum erro nessa cerimônia. Além de Jesus ter ensinado, é claro que a gente não adianta lavar os pés de uma pessoa se o coração está orgulhoso, está soberbo, está vaidoso. Está cheio de desavença, de disputa. No entanto, o que vale é a atitude, o que vale, além do rito, da cerimônia do lava-pés, que nós evangélicos não temos, não praticamos, mas o que vale também é pegar a essência dessa mensagem e se humilhar a todos. O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. O discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaques, à direita e à esquerda de Jesus, quando da implantação do seu reino. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra sua resposta a ele. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Palavra grega diaconos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o que nós falávamos antes. O Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida por muitos. Jesus nos deixou este exemplo. Então, cabe a nós outros seguir o que o Senhor Jesus deixou. Aquele que se humilha, ele nunca será envergonhado. Aquele que se humilha, ele está com o coração aliado com Deus. A instituição dos diáconos, subtópico de número 2. A palavra diácono, do grego diaconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a um diácono é doulos. Esta refere-se a um servo ou um escravo. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou assistente para alguém. Origem do diaconato. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em o Novo Testamento. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitaram a fé, especialmente envolvendo viúvas
judia de fala hebraica e as de fala grega, era o problema. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas que, sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobrando a sua assistência. É o que falávamos anteriormente, e o grande motivo desta instituição foi um conflito que houve entre as viúvas judias e as de fala grega. Então, precisou essa reivindicação para que houvesse a instituição destes servos, dessas pessoas que voluntariamente se colocaram à disposição para ajudar no serviço da obra de Deus. A escolha dos diáconos para resolver o impasse, orando e impondo-lhe as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para administrar uma questão étnica social. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-la a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolver uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Eu sempre digo que os problemas que ocorreram na instituição da igreja, seja em Atos, seja as cartas paulinas, Gálatas, Filipenses, enfim, Efésios, aqueles problemas, principalmente Corinto, aqueles problemas fizeram com que Paulo escrevesse, que Paulo se posicionasse, e assim hoje nós temos parâmetros para resolver os nossos problemas dentro das igrejas. Eu, como pastor e outros tantos, louvamos a Deus. Eu já fui diácono e continuo sendo, porque eu disse anteriormente que ninguém deixa de ser diácono. A gente sempre continua sendo um servo a serviço, né, às vezes na porta, às vezes puxando as mesas, arrastando um banco, fazendo isso ou aquilo, servindo ao próximo. Agora, eu louvo a Deus pelos companheiros diáconos que Deus tem nos dado, que nos auxiliam na portaria, na recepção, no trabalho braçal, muitas vezes, de ajudar na organização da igreja. Então, nós não temos mais problemas, porque houve aquele problema na igreja primitiva, e o ministério diaconal foi criado pelos apóstolos e pelo consenso do Espírito Santo para trazer mais organização e paz para a obra de Deus. Aqui nós vamos entrar agora no ponto de número 3 e vamos investigar detalhes sobre esse texto. Qualifica o perfil e a função do diácono. Qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo revelam que em nada eles diferem da atribuição ética exigida aos bispos. Então perceba que as mesmas exigências que são feitas aos bispos também foram para os diáconos, para ver que não é coisa pouca, mas é um trabalho que também exige caráter, vida moral e um bom testemunho. Caráter moral, 1 Timóteo 3,8. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras,
Não pode haver língua dobre neles, isto é, a sua palavra deve ser sim, sim e não, não. Sim, sim e não, não. A ganância por dinheiro tem de passar longe de sua vida, pois sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos na igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Eu quero investigar com você. Não, primeiro nós vamos ler, depois a gente vai investigar palavra por palavra. Vamos fazer assim. Ter a plena, caráter espiritual, ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato e a candidata, levando em conta seu caráter moral e espiritual. Então, não é qualquer pessoa que pode ser ordenada a diácono ou diaconisa. Tem que se avaliar, passar por um crivo, fazer uma análise de sua vida, se o seu testemunho é autêntico, se a vida espiritual que esta pessoa está levando é compatível com a palavra de Deus, para então essa pessoa ser ordenada a diácono. Caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à esposa e bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar suas esposas com amor sacrificial. Devem respeitar os seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. O serviço do diácono, a sua família revelará como ele servirá a igreja local. A função dos diáconos em Atos. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente as viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. Bom, queridos, depois eu continuo a função dos diáconos. Hoje eu quero compartilhar o texto que eu gosto sempre de investigar detalhes a respeito desses importantes conteúdos a respeito do trabalho diaconal. Aqui, então, nós temos um texto que nós vamos investigar em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, aonde diz, olha só, diáconos rosaltos, senus me de logos. Aqui nós temos na palavra de logos, olha que coisa interessante. Me de logos, tá? Me é não. Não de logos, mas o que é de logos? Logos é a palavra, eu vou salientar, é o termo que se usa para fala, para palavra. E de quer dizer dois. Ou seja, então, não de duas palavras, não de duas línguas, não usar a língua de forma ambígua. Ou seja, um momento diz uma coisa, outro momento diz outra. O diácono deve ser uma pessoa não de língua dobre. Essa aqui é uma tradução bem literal. Olha, eu tenho gostado dessa Almeida Revista Corrigida e Anotada. Não de língua dobre. Ou seja, que não seja uma pessoa de duas falas. Outra importante característica dos diáconos é não dados a muito vinho, tá?
ele não pode ser um beberrão, alguém que é perdido no que se refere à questão da embriaguez ou do uso da bebida alcoólica, de jeito nenhum, tá? E nós temos na sequência ainda no versículo de número 8, estamos... É necessário que seja respeitáveis de uma só palavra, né, não de língua dobre, não inclinados ao vinho e nem cobiçosos de torpe ganância. Essa é a palavra, olha só, é uma palavrinha um pouco difícil. Ó, essa aqui, peraí que eu vou mudar aqui. Esta palavra aqui, ó. Aisroqueides. Aisroqueides. Não aisroqueides. Palavrinha bem difícil de falar, que quer dizer não cobiçoso de torpe ganância. Essa palavra aisroqueides vem de ganho, lucro ilegítimo, desonesto. É mais... Veja bem, a Bíblia não está dizendo que o diácono ele não vai trabalhar, que ele não vai ganhar o seu sustento. Não é isso. Mas ele não pode ser alguém de uma vantagem, um lucro desonesto. A sua fonte de trabalho, de riqueza, de ganho, de dinheiro, deve ser lícita. Ele não deve ser um amante do dinheiro a ponto de, por qualquer preço, entrar no enriquecimento de forma ilícita. Não, não pode. Então, ele deve ter também, olha só, aqui nós temos errontasto, deixa eu colocar aqui, Sisterium tes pisteus, ou seja, guardando o ministério da fé, da fidelidade, em catará sineidesei. Catará, aqui vem de, essa palavra catará quer dizer limpo. Vem de uma palavra do grego, kataros, limpo, purificado, tá? Catará. Sineidesei. Sineidesei, olha só, essa palavra sineidesei, eu vou salientar aqui, sineidesei, deixa eu puxar aqui, não estou conseguindo, um pouquinho. Agora sim, essa aqui, sineidesei, vem de sineideses, que quer dizer consciência pura, moralmente limpa. Ele deve ser alguém que a consciência não acuse. Deve ser primeiro provado se forem irrepreensíveis. Olha, essa palavra irrepreensível já está lá no versículo 10. Vamos colocar aqui. Aqui no versículo de número 10. Primeiro, se forem irrepreensíveis, anencletói. Essa palavra anencletói é uma palavra que eu sempre admiro muito. Ela vem de anencletos, que quer dizer alguém que depois de acurada investigação não foi achado crime algum. Então, se for irrepreensível, ou seja, ele deve ser alguém bem falado, alguém como se puxasse uma folha corrida da vida dele e não achasse nenhum crime, não achasse nada que desabone a sua conduta. Então, são algumas características importantes para nós
salientarmos aqui no nosso estudo. Muito bem, vamos voltar aqui apenas algumas investigações que nós fizemos. A função dos diáconos. Aqui, diáconos hoje, tá aqui que eu tinha parado. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas, auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Bom, então vocês percebam que o diácono hoje, assim como nos tempos bíblicos, claro que olhando para a necessidade odierna de hoje, o diácono é aquela pessoa que recolhe as contribuições, que passa na hora da coleta, recolhe os dízimos, as ofertas, auxilia na ordem, a segurança do culto, na portaria, muitas vezes cuidando dos veículos do lado de fora, é aquela pessoa que está em pé, enquanto todos estão sentados, ele está ali na porta, ele está vigiando, ele está atento ao seu pastor, e precisando de um trabalho físico, de um trabalho de assistência, ali está o diácono, para puxar uma cadeira, para puxar um banco, para recolher uma mesa, para coletar uma oferta, para cuidar o carro lá fora, para receber as pessoas na entrada do templo, nos servir a ceia. Em tantos trabalhos, os diáconos sempre estão à disposição do seu pastor, do atendente da congregação, prestando essa logística, esse suporte tão importante. O diácono, ele é um servo que está servindo, ajudando, pensando no bem-estar do próximo e das pessoas que no culto estão. Concluindo, o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois, no sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Deus. O que eu disse anteriormente, ninguém deixa de ser diácono. Todos nós estamos sempre servindo aos irmãos, ao culto, à igreja. Que Deus abençoe nossos diáconos, que Deus abençoe aqueles que estão sempre dispostos a ajudar. Tente responder, para que você tenha um aprendizado melhor sobre esta aula, o significado do termo diaconia, o que significa o significado da diaconia da toalha e da bacia, as qualificações para o diaconato, a função dos diáconos em Atos 6 e a função dos diáconos hoje. Tente responder a essas perguntas, volte o vídeo, recorra à lição e agradeço a tua presença entre nós, né, aqui para essa aula tão importante. Convidando você já para a próxima semana, onde será estudada a multiforme sabedoria de Deus, a lição de número 13. Muito obrigado por ficar até aqui conosco, que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, um grande abraço em Cristo Jesus.